Domingo tem mais clássico, dessa vez pelo Cariocão, Botafogo de novo contra o Flamengo. Disputam uma vaga na semifinal. Bora falar com o Juliano Lima, que está lá no Ninho do Urubu, sabe tudo de Flamengo. Oi, Ju, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. O Flamengo treina hoje à tarde, já seguindo essa preparação para enfrentar o Botafogo no domingo. Pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação entre um jogo e outro, né? Para preparar a parte física dos jogadores, que ele vem reclamando tanto dessa questão física. Por conta desse tempo de preparação, a base deve ser a mesma da última partida. Fica uma dúvida na lateral esquerda, se o Alexandre deve ser ou não titular novamente, ou se o Ayrton Lucas vai entrar na posição. E lá na frente, o Cebolinha vem jogando muito bem, é o destaque do Flamengo ali pelo lado esquerdo, são 7 jogos, 4 deles como titular. Na última partida deu assistência para o primeiro gol do Flamengo, fez o segundo gol e deve ser mantido na equipe contra o Botafogo. E uma novidade é o Luiz Araújo, que está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve ser relacionado contra o Botafogo. Agora, falando rapidinho de futebol feminino, porque o Flamengo venceu na abertura do Brasileirão Feminino misto de Cuiabá por 1-0, gol da zagueira Núbia de cabeça. O time feminino começando o campeonato com o pé direito, Débora. E eu volto com você. Tá ótimo, Juliano. Obrigada pelas informações. Já, uma entrevista exclusiva com Emerson Royal, do Flamengo. Domingo tem mais clássico, só que pelo Carioca. O Botafogo enfrenta o Flamengo, valendo vaga nas semifinais do estadual. E o Emerson Royal, o lateral do Flamengo, tá mais leve, mais feliz, depois de um início irregular no clube. Esse longo sorriso não é só o efeito da câmera lenta, é o tempo que começa a correr a favor do Emerson Royal. Eu vou dar a volta por cima, eu vou trabalhar. Quanto mais me criticam, mais combustível eu tenho, mais eu trabalho. Depois de 8 temporadas na Europa, estreou pelo Flamengo há pouco mais de 6 meses. E com apenas 15 dias no clube, ouviu as primeiras vaias no Maracanã. Quando eu venho pra cá, eu venho depois de um período de lesão, fiquei 4 meses fora. Um período de muita oscilação, onde recebo muitas críticas. E agora essa temporada é diferente, consegui iniciar bem e pretendo continuar assim. A semana de alívio do Flamengo na temporada casou certinho com a presença do Royal no time titular. Na goleada sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca foram 2 assistências. Em Salvador contra o Vitória, pelo Brasileirão, Emerson Royal ativou o modo defesa. E a versão malandro. A galera rubro-negro gostou daquela estratégia ali, de falar no ouvido do Kaiser. O que tu falou pro cara errar o pênalti? Eu cheguei no ouvido dele e falei assim pra ele, se você mudar o que você tá pensando, você vai errar, hein? Aí acho que ele mudou e errou o pênalti. Defendeu Rossi! A confiança do Royal tem as digitais da mão estendida por Felipe Luiz. Mesmo com as críticas, ele me colocava para jogar, me dava oportunidade e ele falava para mim, Royal, eu acho que eu confio mais em você do que você mesmo. Eu falava, não, aí também não, porque eu confio pra caramba em mim. Uma das maneiras que o Royal usa para driblar as críticas é estar sempre com esse sorrisão no rosto. Sabe o sorriso, rapaz? Sabe o sorrisão no rosto. Sempre. E o cara também, além desse alto astral, resenha, é rapper. Curte aí o que ele lançou em 2023. Um conselho de coração, yeah. Quem bate esquece, quem apanha não. Bom, depois de todas essas conquistas com o Flamengo em 2025, já dá pra lançar um rap carioca aí, né? Daqui um mês aí eu faço, quando tiver um pouquinho de tempo aí, porque agora o intervalo entre um jogo e outro tá muito curto. Mas quando eu tiver um tempo eu vou fazer. Promessa, hein? Promessa minha. Boa. E o Flamengo entra em campo no domingo para enfrentar o Meu Glorioso nas quartas de final do Campeonato Carioca. O rubro-negro passou na fase de grupos, mas correndo o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Venceu na última rodada, avançou em quarto do grupo B. E para a partida, o treinador Felipe Luiz deve mandar o quê? Um time misto, Benê? Um time alternativo, sem sombra de dúvidas, né? Pensando aí na continuidade da temporada, o Flamengo tem um jogo importante, mas assim, fisicamente falando, o Flamengo tem a obrigação de chegar melhor que o próprio Botafogo. O Flamengo jogou terça, folgou na quarta, quinta, sexta e sábado para se preparar. O Botafogo jogou quinta, só vai ter sexta e sábado para se preparar e com desfalques importantes, como é o volante Alan, que na minha concepção foi expulso de uma maneira totalmente injusta. Então, assim, o Flamengo tem a obrigação de fisicamente chegar melhor. Obrigação de vencer, é claro que não. Estamos falando de um clássico e é dentro da casa do adversário. Mas o Flamengo, como diz o nosso saudoso Apolinho, é um gigante que se alimenta de vitórias,
precisa vencer, independentemente de como atua em campo, e eu estou falando sobre isso porque jogou muito mal contra o Vitória, mas precisa performar melhor que o Botafogo, pelo menos na parte física. Lucas. E aí, o que você acha desse jogo? É um jogo assim que... Você pensa bem o que você vai dizer. Não, uma grande incógnita, e eu, Lucas, domingo, sou o Botafogo. Sou o Fogão. Porque, com todo o respeito do mundo, se eliminar o Flamengo, o título carioca fica aqui, ó. E na minha frente. Aqui. Ele tá esquecendo o Fluminense, cara. Não. O Fluminense hoje é o grande favorito a ganhar esse Perfeito. título. É isso. Mas o Vascaíno não tem medo do Fluminense vir na Casa Grande. O Vascaíno não tem medo do Botafogo vir na Casa Grande. Domingo. Seja sincera. Não muda o foco, não. Você disse o quê, garoto? Ué, o Vasco da Gama não tem medo do Botafogo e do Fluminense. Ô, Fernando, com doido você nem discute, só concorda. É verdade, é isso. Boa, É isso. Não entra nessa, não. Não, é verdade. Não tem. Ô, Benê Casagrande, eu não sei. Eu já não sei mais o que pensar em relação ao Fogão, entendeu? Então, você vem me perguntar, o quê? Quem é o favorito? Também não sei, porque tu também tá patinando. Eu confesso que eu não sei quem é o favorito. É uma grande Se você incógnita. pegar a atuação dos dois times, cara, o Flamengo vem jogando muito mal, isso é um fato. Eu não consigo botar ninguém como favorito. Até porque o foco, né? Vamos trazer pra realidade. O foco, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, não está no jogo de domingo. O foco do Flamengo é no jogo de quarta, pela Recopa. De quinta, perdão. E o foco do Botafogo é no jogo do meio da semana em Potosí. E o Botafogo, que tem um jogo em Potosí, que é 4.000 metros, Perfeito. é uma altitude muito fora do tom, que a gente já acha ruim, 2.000 e pouco, 3.000. 4.000 metros, já tem toda uma situação de mandar uns meninos já logo para lá, porque você tem uma questão fisiológica aí, a ciência estuda muito. Se você chegar 5 dias antes ou na hora do jogo, mais horas antes do jogo, são as melhores condições. Porque ou você se adapta ou você toma aquele susto fisiológico, né? Porque o seu corpo muda muito na altitude. Então o Botafogo tá mandando já alguns garotos para ter esse tempo. E vai mandar a cavalaria muito por conta desse jogo aí, senão já resolvia esse negócio. Inclusive, Fernandinho, em relação ao Flamengo, o Flamengo ele pode ter o luxo de, entre aspas, forçar um titular. Por que eu tô dizendo isso? Porque o jogo do Flamengo é só na quinta. E é na Argentina, teoricamente, é uma viagem mais curta que o próprio Botafogo vai fazer. O Botafogo não e pode não é dar só a esse altitude. Você para com o avião lá e você ainda fica 3 horas no carro. A logística é péssima. Ônibus para chegar no lugar. Lá em Potosí, a logística é muito ruim. E o jogo do Flamengo, é claro, ele vale título, mas é importante lembrar pro torcedor botafoguense que o Flamengo, assim, perdendo a Recopa, é claro que não é o objetivo, o planejamento do Flamengo não vai ser alterado pro ano. O Flamengo ainda vai disputar a Libertadores, o Flamengo ainda vai disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Botafogo, se ele perde, se ele é eliminado, ele muda o planejamento completamente pra temporada, porque ele não chega a uma Libertadores. Então, pensei que você tá falando do Carioca. Não. Ele tá falando em relação à Libertadores. Então, assim, o jogo do Botafogo é muito importante. Mas teria o copo meio cheio. Fogão na Sul-Americana aqui no SBT. Aí, tá ótimo. Não quer não, Fernandinha Maia? Se cai no grupo do Vascão ainda... Tô sem moral. Aqui. Perde a Recopa pra ver se não tem nada demais. Aí é crise. Perde. Aí começa pra a ver crise. se vai aqui nesse programa se você vai ter paz. Não tem. Nem o Felipe Luiz vai ter paz. Mas nem Esquece. Não, Não aí quero eu tô saber. com vocês. Aí eu Ô, tô com Benê, vocês. tem drone. Aí o Flamengo quer contratar o Pogba brasileiro, é isso aí? É um jogador lá do Curitiba, cara. Um jogador de 17 anos que o Flamengo tá de olho aí. Fez uma primeira proposta. Eu vou pegar aqui o nome dele exatamente por curiosidade. É um nome... diferente, né? Kensani, exatamente. Porque ele é filho de... Enfim, ele tem naturalidade brasileira, o pai dele é de Moçambique. Cara de novinho, né? 17 anos. aninhos. Só que assim, uma qualidade absurda, Fernanda Maia. A força que ele apresenta, a estatura dele. Eu acho que o Flamengo está fazendo um movimento extremamente correto, pensando no elenco profissional a curto prazo. Porque esse jogador, embora ele tenha 17 anos, ele já performa muito bem no Sub-20, tanto é que é convocado com uma certa frequência para a Seleção Brasileira Sub-20. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta, foi recusado pelo Curitiba. E a grande notícia é a multa rescisória dele para o mercado nacional extremamente baixa,
30 milhões de reais, dá cerca de 6 milhões de euros. Gente, 6 milhões de euros hoje no futebol não é absolutamente nada. E os empresários de jogadores já estão cientes e topariam o projeto do Flamengo. Agora resta o Flamengo chegar a um acordo com o Curitiba. E ó, o zagueiro Léo Ortiz foi homenageado pelo Flamengo porque ele atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do clube. Ele não vive aí um bom início de temporada, mas segue na liderança do ranking de zagueiros garçons do brasileiro desde a estreia no Flamengo, com a assistência dada no último jogo contra o Vitória, que originou o gol do Cebolinha. O Léo Ortiz agora tem 5 assistências, tá vendo, Lucas? Aí ficam reclamando dele, não quer me dar. Você também? Né? Não, o Léo Ortiz é inacreditável como joga, né? Realmente é um camisa 10 do sistema defensivo. Jogador que já se destacava há muito tempo no Red Bull Bragantino, demorou aí, inclusive, né, a chegar num grande, assim, todo o respeito do mundo, né, o Clube Paulista, mas é um clube de maior investimento no futebol brasileiro, conseguiu suportar o peso da camisa do Flamengo e parece que fica melhor a cada ano que passa. É um jogadoraço, tá no início de temporada meio, assim, parece que não entrou ainda em 2026, mas é incrível como o Léo Ortiz joga bola, Fernanda. É fora de série. E já falamos aqui, para ter um pouco de paciência, é natural, a temporada está sendo atípica, começou em janeiro, a gente está em fevereiro, já tem 3 jogos, já foram 3 jogos do Campeonato Brasileiro. E ele tem o maior título que uma pessoa pode ter. O elogio do Zico. O elogio do Zico. Não é, Vene Casagrande? Não é apenas um elogio, né? Não. O Zico falou que o cara é o camisa 10 da zaga. Esquece. Bota no currículo. No currículo. Bota no currículo. Pega essa sonora e bota num quadro com QR Code. Faz a tatuagem, camisa 10 da Gávea. É isso. Mas é basicamente isso. Querendo ou não, o maior ídolo da história do Flamengo, dizer que ele é o camisa 10 da zaga. E eu tô com vocês, muita gente tá pegando muito no pé do Léo Ortiz. Beleza, ele tá jogando muito mal. Mas vem cá, é só ele que tá jogando muito mal nesse início de temporada com a camisa do Flamengo? Claro que não. Então é dar tempo ao tempo, ele vai voltar a performar bem, até porque ele teve uma grave lesão na temporada passada, na reta final da temporada passada. Arrisco a dizer que isso possa estar atrapalhando o desempenho dele. Mas mesmo jogando muito mal, o passe que ele deu pro gol de Cebolinha na vitória em cima do Vitória é um passe de um camisa 10 da zaga. Muito bem, ó, os contratados do Cebolinha e do Bruno, os contratos. Sabe o que é? Deixa eu contar hoje, eu tô com muita fotofobia. Quantas luzes tem aqui nas nossas cabeças? Pouquíssimas, né? Pra não falar o contrário. É porque eu não dormi bem, entendeu? Não dormi bem. É uma insônia chamada Lúcia Costa. Eu não tô entendendo. É um nome específico. Ó, os contratos do Cebolinha e Bruno Henrique, eu até falei, gente, o que tá acontecendo? Se encerram no final do ano. O Flamengo já movimenta para renovar aí com esses 2 atletas. Como tá? Tem conversa já, Venê? Não tem nenhuma movimentação. Tem um que nenhuma movimentação. É um gigante, não é o Cebolinha, com respeito à história do Cebolinha, mas o Bruno Henrique, né? A gente não tá falando de qualquer jogador, né, Vinícius? Mas é aquela história, né? Eu acho que todo mundo tem início, meio e fim. Hoje, dia 13 de fevereiro, se você me perguntar o que eu penso sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique, é para não renovar. É sério, Vinícius? Hoje eu não renovaria, eu acho que assim, é ídolo, beleza, só que... Quantos anos ele tá? Ele vai fazer 35 anos, se não me engano. Completou 35 anos recentemente. É um jogador com uma idade avançada, ele está num certo declínio na carreira dele. Ele mesmo já falou sobre isso, que já está pensando no fim de carreira, pendurar as chuteiras. Então, hoje, nada me faz crer que a diretoria tem que oferecer uma renovação de contrato para o Bruno Henrique. No caso, Cebolinha é uma outra história que a gente pode debater futuramente. Mas Bruno Henrique hoje, para mim, é desfrutar dessa reta final de contrato dele com o Flamengo. Muito bem, vamos beber água. O Flamengo ganhou um novo capítulo nos bastidores do mercado com o interesse da Udinese em Agustin Rossi. A informação é do jornalista italiano Marco Manpreso, que revelou contatos do clube da Série A para entender a situação do goleiro. O movimento ainda é inicial e não houve proposta oficial. Mesmo assim, o tema passou a ser tratado internamente. A equipe italiana já se movimenta de olho na próxima temporada e busca reforços para o elenco. Rossi aparece como um dos nomes analisados pela comissão técnica de Costa Runjait. O passaporte italiano do goleiro também é visto como facilitador para uma eventual negociação. Isso reduziria entraves burocráticos em uma transferência. Apesar do interesse, a posição do Flamengo é clara neste momento. A diretoria não pretende negociar o jogador na próxima janela. Rossi é considerado peça importante no planejamento esportivo. O clube prioriza a manutenção da base titular para dar estabilidade ao time. Nos bastidores, os contatos foram considerados apenas exploratórios. Não houve avanço formal com o staff do atleta até aqui. Rossi,
por sua vez, não descarta atuar novamente na Europa no futuro. Ainda assim, a tendência atual é de permanência no futebol brasileiro. O volante João Gomes tem sido um dos principais jogadores da equipe do Wolverhampton nas últimas temporadas. No entanto, o seu futuro ainda é indefinido, visto que o time não vive uma grande fase. Nos últimos meses, vários clubes sinalizaram interesse na contratação do meio-campista brasileiro. A equipe britânica está bem próxima de ser rebaixada na Premier League, o que tem facilitado o assédio de rivais do mercado. Neste momento, quem aparece como um dos grandes interessados na contratação do jogador é a equipe do Flamengo. O clube tem observado de perto a sua situação e está sonhando com a sua repatriação. O setorista paparazzo rubro-negro informa que o Flamengo sonha com a contratação do volante João Gomes, do Wolverhampton. A diretoria do time carioca está observando a sua situação no time inglês e espera conseguir avançar pela sua compra em definitivo. A fonte indica que o meio-campista de 25 anos encaixa perfeitamente no perfil adotado pelos dirigentes do mais querido no mercado. O time quer investir em jovens talentosos que possam atuar por vários anos com as cores do clube. Além disso, o rubro-negro está ciente que, com o provável rebaixamento dos Wolves, haverá uma redução salarial dos seus jogadores. Com isso, uma provável negociação entre as partes poderia ser facilitada. Entretanto, a fonte destaca que neste momento não há nenhum tipo de negociação entre o Meia e o Flamengo. A equipe adota a mesma postura que teve nas negociações com Lucas Paquetá e só avançaria pela sua aquisição em caso de sinalização positiva do volante. Além do Mengão, o setorista também afirma que Manchester United, Tottenham e Liverpool também estão interessados na compra do meia da seleção brasileira. Recentemente, o Globoesporte.com reportou que o Napoli é um dos favoritos para contratá-lo. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O volante João Gomes seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.